Itajaí e o fortalecimento de diversos setores na cidade estão diretamente ligados aos terminais portuários, que realizam a exportação e importação de produtos que chegam em contêineres ao complexo portuário do Rio Itajaí-Açu. Itajaí é hoje a segunda em arrecadação no estado e estimativas indicam que 60% do que é gerado por aqui vem do porto. A cidade, que completa 153 anos, se moderniza para crescer ainda mais no setor. Por volta de 1800, quando os primeiros navios cargueiros chegaram aqui, não era possível imaginar que Itajaí seria conhecida nacionalmente pela força econômica. Do trabalho braçal ao movido por maquinários, na cidade quase todos os setores empresariais têm alguma ligação com a cadeia portuária. A referência estimada da Superintendência do Porto de Itajaí é de que 60% das riquezas geradas aqui na cidade sejam provenientes do complexo portuário do Rio Itajaí-Açu. 25 mil pessoas estão empregadas em atividades diretamente relacionadas aos portos. Tudo que o Brasil importa ou exporta em Itajaí representa 4% desse movimento de todo o Brasil. Um porto pequeno, restrito, que já tem essa participação. Essa participação nesse fluxo de comércio, importação e exportação, é mais representativa ainda quando se fala na participação do Porto de Itajaí no fluxo de comércio do estado de Santa Catarina. Por Itajaí passam 80% do fluxo do comércio internacional de Santa Catarina. Isso é um número extremamente significativo, só por conta dessa movimentação econômica. 1.300 funcionários são empregados nos portos secos, locais onde são guardados contêineres. Além destes, 800 despachantes marítimos são cadastrados no sindicato da categoria e outros 3.500 integram o sindicato de motoristas autônomos, além dos que trabalham nas empresas de logística. Se hoje o porto de Itajaí parar, certamente a economia vai sofrer uma brusca queda. Mas com o crescimento econômico da região, outros projetos estão em pauta para o terminal portuário de Itajaí. Se nós observarmos todo esse desenvolvimento econômico que está experimentando e experimentou a região nossa aqui da Foz do Vale do Rio Itajaí-Açu, nós podemos ver que quase todos esses investimentos estão voltados à atividade logística, prestação de serviços de movimentação de mercadorias. E isso, se não tivéssemos o porto, parava toda a entrada ou a saída. E com isso, nós estancávamos todo esse fluxo de comércio. E estancando esse fluxo de comércio, nós perderíamos toda a nossa atividade econômica. Então, por isso, nós temos que dar muita atenção a essa atividade inicial, que é o ponto de chegada ou de saída de mercadorias. A infraestrutura e modernização já chegaram por aqui. Tanto é que as novas normativas estabelecidas pelo governo federal, depois de muitas discussões na Câmara dos Deputados e no Senado, não devem trazer muitas novidades para o complexo, que inclui a aniversariante Itajaí e a vizinha Navegantes, e é considerado o segundo em movimentação de contêineres do Brasil. Quem vem para comentar este assunto é Joaquim Lacerda. Boa tarde, Lacerda. Itajaí sem o porto, com certeza não seria essa tão rica Itajaí, né? Boa tarde, Luciana. Boa tarde a você que está em casa. Hoje, realmente, Itajaí depende, basicamente, como disse, 60% da sua economia diretamente ligada à movimentação portuária. Evidentemente que hoje temos que entender Itajaí como um complexo portuário, o que envolve a bacia de toda essa área de evolução, toda essa área de complexo portuário, também incluindo Navegantes. Mas falando especificamente de Itajaí, do porto de Itajaí, não do complexo portuário, a cidade depende hoje da movimentação portuária. Por isso, a necessidade de se fazer algumas melhorias, como vem sendo feito, inclusive com a bacia de evolução. Isso vai permitir que navios de até 366 metros de comprimento possam fazer manobras aqui e, consequentemente, trazer mercadorias e levar mercadorias através do nosso porto. 4% do que é movimentado no Brasil, aparentemente pode ser pouco, mas se você avaliar isso em números, é um referencial muito grande para Itajaí. Isso a gente tem que manter e ampliar. Esse é o objetivo do Porto de Itajaí, esse é o objetivo da administração portuária da nossa cidade. Manter esse porto funcionando, de que forma isso vai acontecer? Com a movimentação dos trabalhadores ou através da modernização, como acontece nos grandes portos do mundo, ou seja, através de maquinários, eliminando de uma forma a mão de obra, mas de qualquer forma continuando gerando riquezas para o município. Isso são determinações e atitudes
e ações administrativas que só o tempo nos dirá. Mas que o porto hoje ele representa 60% e muito, é o pulmão do município, isso é fato. E pensando nisso também, o município de Itajaí já tem trabalhado em outras alternativas para se manter a riqueza do município, a arrecadação do município. Já pensa também num complexo fora daqui, no bairro Itaipava, onde vai ser construído um polo industrial. Um sonho antigo, mas que agora, através da autorização de uma verba da Câmara de Vereadores, passada para a Secretaria da Prefeitura de Planejamento e Orçamento do município, isso vai poder ser viabilizado e grandes empresas vão poder vir para o município. O que iria fazer um balanço com a economia do porto, ou seja, Itajaí continuaria crescendo. Isso não significa que o porto não vai continuar crescendo e trazendo dívidas, muito pelo contrário. Vai dar ao município a tranquilidade e saindo da dependência do porto, o porto de Itajaí, e evidentemente ele vai poder crescer muito mais, sem preocupações em queda no seu rendimento, em queda na sua receita. Um exemplo disso seria trabalhar os berços de atracação. O Itajaí teria mais tranquilidade se tiver que parar um ou outro, isso não iria afetar de uma forma muito intensa a economia do município. Mas, de qualquer forma, o porto hoje, e vai continuar sendo por muitos anos, o grande pulmão que está trazendo a oxigenação à economia do nosso município de Itajaí, Luciano. Lacerda, rapidamente, mudando um pouquinho de assunto, nesse fim de semana houve uma marcha um pouco estranha lá em Balneário Camboriú. Eu queria que você falasse bem brevemente, que o nosso tempo está um pouquinho curto. Tá, então só rapidamente falando sobre isso, para mim não é marcha da maconha, a favor da maconha, é a marcha da morte. Alguém que se mete numa palhaçada dessa, com todo respeito aí, os ativistas, aqueles que acham que está caminhando para a morte, porque da maconha vai para a cocaína, da cocaína vai para o crack e daí para o caixão, não tem alternativa. E uma outra coisa, né, quem quer comparar o uso medicinal da maconha com a liberação da maconha, no meu ponto de vista está completamente equivocado. Uma coisa é você utilizar a erva, a cannabis, para o fim medicinal. Outra coisa é você usar para ficar doidão, para ficar curtindo. Ontem, a manifestação, que era para esperar 200 pessoas, teve 200 pessoas lá e a maioria dá para perceber o nível de quem estava lá. Quer dizer, resumindo, não resolveu nada. Agora, triste é a gente ver que nesse país tem pessoas intelectuais como Fernando Henrique Cardoso que dá apoio a eventos como esse. É triste de ouvir isso, mas infelizmente está mostrando que a população não está querendo muito essas palhaçadas, não, que é movimento pela liberação da maconha. É verdade, Lacerda. Eram esperadas 2.000 pessoas, acabaram indo apenas 200, um número pouco expressivo, né? Pois é. Fazer o quê, né? É verdade. Sorte nossa. É verdade, Lacerda. Obrigada e até amanhã. Até amanhã, Luciano. Você de casa também. E você vai ver no próximo bloco as belezas naturais e arquitetônicas de Itajaí. Uma cidade recortada pelo mar que completa mais um ano de existência no próximo sábado. O MCA Notícias vai para um rápido intervalo e já volta.